a cada dia ele despertava a minha mente. Eu não comecei a ler Bíblia depois que eu me converti, que eu teria a minha vida. Eu tinha uma Bíblia de mesa, grandona, e eu passava horas aqui lendo aqui. E é claro que, distorcidamente, mas já era o Espírito do Senhor, já era a graça de Deus trabalhando no meu coração, na minha mente, para resgatar-me das trevas aonde eu vivo. Então a graça do Senhor, ela começa a se manifestar. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 6. Vai dizer assim, ó: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Pela queda de Adão no jardim do Éden, pela desobediência, toda a humanidade herdou a condenação. Mas então Deus, ainda olhando para a serpente e para a Eva, Gênesis 3 e 15, vai dizer assim, ó: e eis que porei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Esta te pisará a cabeça e esta te ferirá o calcanhar. Agora para e pensa. Amar alguém bom, que traga algum benefício, é fácil até. Mas Deus prova o seu amor, que Ele nos amou, estando nós sentenciados ao inferno. Eu quero aqui, com muita simplicidade, que essas palavras, em algum momento, façam uma interrogação dentro da sua mente. Porque muitas vezes ouvimos mensagens, e eu não sou contra ver o crente pular, sapatear, pular com o pé só. Ao contrário, eu não vejo isso, ver crente cheio de fogo de Jeová. Mas muitas vezes as pessoas entram e saem vazias. Louvado seja Deus, que o nosso pastor nos deu essa oportunidade. Então eu quero que você comece a pensar dentro de você. E eu não posso deixar de fazer para você essa pergunta. Se Jesus voltasse agora, ou se por uma jesuicidência você não acordasse amanhã pela manhã, onde você está? Essa graça te alcançou de maneira que esse
esse amor de Deus, você consegue aplicar ele? Você consegue gerir ele fora de você? Pare e pense o estado em que você se encontrava, a maneira em que você vivia até algum tempo atrás. E mesmo você estando no pior estado, Deus te amou, projetou, planejou e executou com maestria. Prova é que nós estamos aqui. Tito 2,11. A graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Alguém me questionava há alguns dias sobre a pessoa com menos conhecimento, menos entendimento secular. Eu disse a ele: olha, naquele dia será aberto 7 livros, e um deles é o livro da consciência. Todo ser humano, no íntimo da sua alma, ele pode não definir nomes e coisas assim, mas ele sabe no âmago da sua alma que existe um Deus e que o ama e que quer salvá-lo e que quer mudar a história da vida dele. Mas não fica só aí. Aí, como eu li lá 6:23, a parte dele vai dizer assim, ó: porque o dom gratuito de Deus é a salvação. Então, a graça de Deus, ela aplicada de Deus para o homem, ela é algo extraordinário que deve fazer-nos refletir a cada dia. Como estamos vivendo? Porque Deus, tendo todo o poder que Ele tem, Isaías 40:22, se não me falha a memória, vai dizer assim, ó: Deus, o Senhor, é aquele que está sentado sobre o globo terrestre e de lá contempla os homens como garoto. Agora imagina este Deus imensurável, em tamanho e em poder, olhando para você, reles criatura, e dando a você a relevância que talvez nem aqueles mais próximos te dê. Mas Deus, o Senhor, Ele te amou de maneira que o escritor lá em João, ele, creio eu, que ele, procurando no vernáculo uma expressão que definisse, ele não encontrando uma definição que transmitisse a realidade do amor de Deus, ele disse: olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que levou Deus a tomar uma atitude. O amor de Deus se manifestou de forma tal que Deus fez um projeto e deu um instrumento para executá-lo, porque Ele deu a Jesus para verter o sangue na cruz, no meu e no seu lugar. A graça, ela é repartida livremente. Não tem como o homem dizer, ou melhor dizendo, naquele grande dia, não terá como o homem dizer que ele não teve oportunidade de ouvir a voz de Deus ou de receber a Jesus Cristo. O Salmo 84, versículo 11, vai dizer assim, ó: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Atos dos Apóstolos 11:23 vai dizer assim, ó: o qual
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito do coração. Paulo chega em Antioquia e vê a graça de Deus manifesta na vida dos irmãos que ali estavam, e então exorta eles: olha, não saia da graça de Deus, permaneçam, sejam fiéis, caminhe, deite, acorde, ande por todos os lugares e por todas as direções, mas não saia da graça, porque a graça é que nos ajuda a vencer, a superar barreiras, a graça é que nos ajuda a caminhar e vencer o mal, é a graça que nos ajuda a superar os obstáculos, é a graça que nos ajuda a superar as emoções, os sentimentos, as afrontas, é a graça, não é a capacidade do homem, é a graça manifesta. E Paulo ele está dizendo: olha, vá onde você for, mas que a graça vá junto. Assim precisa ser a minha e a sua vida. Entre aonde você entrar, mas que a graça possa entrar com você. Se você entrar em um lugar e o Espírito do Senhor dizer: aí eu não entro, volte para trás, mas não deixe de estar vivendo na graça do Deus eterno. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 43, vai dizer assim, ó: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça. Agora Paulo ele está saindo, Paulo ele está indo embora na pregação, levando a palavra, falando do amor, da graça de Deus. Então ali alguns se converteram, alguns se entregaram a Jesus, e agora esses estão acompanhando ele até o porto para ele ir embora, mas ele está dizendo a eles: olha, eu estou indo, mas que a graça permaneça com vocês, eu estou indo, mas que a graça continue vívida na vida de vocês, vá por onde vocês forem, mas não volte atrás, não saia da graça, não deixe a graça se ausentar de você. Eu preciso, meu irmão, fazer você despertar. Fale com quem você quiser falar, tenha um grande círculo de amizade, seja cercado de pessoas boas, mas lembre: ninguém que vai tirar você da graça, ninguém que vai ser um tropeço para você cair da graça, ninguém que vai ser de engano para você cair nas trevas aonde a graça não está. Ainda, meu irmão, que algumas vezes você possa estar sozinho, estar em um barco, em meio ao mar da vida, mas se no barco a graça estiver, quando o vento se levantar, a graça se manifesta e tudo vai bem, a tempestade passa, a viagem flui bem, e você chega no final do seu itinerário, porque é pela graça, é a graça do Deus eterno manifesta na minha, na sua vida, é a graça que nos ajuda a caminhar e a levantar todos os dias. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu vivi uma situação há alguns tempos, eu falei com alguns dos irmãos, como todos os irmãos, tem alguns irmãos que a gente conversa mais, outros que a gente conversa menos, mas eu conversando com um irmão, eu disse a ele que eu estava um tempo atrás com uma verdadeira tempestade dentro de mim. Mas eu, quando vejo essas tempestades, eu me aquieto, eu me encolho, porque é o momento que o homem corre grandes riscos. Mas nunca deixei de pôr o meu joelho no chão. No sábado, em um sábado desse,
esposa, a filha, cada um for para o seu devido lugar. Eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus. E dentro de mim estava uma tempestade muito forte. Mas eu orei por algum tempo, reclinei a cabeça no meu travesseiro e dormi. E como eu costumo dizer, eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar ao lar. É fácil você me encontrar pelos caminhos da vida cantarolando ao hino. E tem um hino que faz algum tempo que me veio esse hino na memória, e esse hino sempre que eu estou cantarolando ele por aí. O 394 da Harpa Cristã. Em sua mão ao arado jamais, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando. Aleluia. Nesse momento, quando eu finalizei essa estrofe, me deu uma crise de choro tão grande que eu tive que reduzir a velocidade da moto, fui bem devagarinho. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas ali a graça de Deus se manifestou, esvaiu a tempestade, o sol da justiça nasceu, a alegria voltou à minha alma, e eu pude de novo cantar e louvar ao Senhor. Mas sabe o que é isso? Não é a capacidade do homem, é a graça. É a graça que não se ausenta, que não se afasta. Quando as tempestades da vida, minha irmã, quando as tempestades da vida, meu irmão, se levantar, você só precisa de ter uma certeza: eu estou cheio da graça, eu estou na presença dele, e ele é aquele que vai fazer a tempestade cessar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus é fiel. A graça de Deus nos livrou da condenação eterna. João 3,14 vai dizer assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Lá no deserto, quando o povo ainda estava indo para a terra prometida, eles pecaram. Então Deus, o Senhor, enviou serpentes e morreram miríades deles. Então Deus disse a Moisés: Moisés, faça uma daquelas serpentes, coloque ela em uma vara e levante, e todo aquele que olhar para ela não morrerá. Os séculos se passaram, e vindo Jesus então e cumprindo o seu ministério, ele disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali estava a porta de escape, ali estava o que o homem poderia tomar por direção e então ser salvo da condenação eterna. Tito 3,7 vai dizer assim, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui tudo que temos, se você for por tudo no papel, você vai ver que nada é seu de verdade.
Se você parar para avaliar, só com um raciocínio rápido, 40% do seu carro ou da sua moto pertence ao governo, se eles não tiverem multa nenhuma. Da sua casa, se você não pagar o IPTU todo certinho, ela vai a leilão. Tudo que você tem, da comida que você come, ela varia de 25% a 40% também de imposto. Mas agora a graça do Deus vivo manifesta, me faz herdeiro, não de algo perecível, mas de algo eterno. De algo que a traça não vai corroer, nem o governo vai tomar, e você não vai precisar de pagar imposto. Mas é uma morada eterna, reservada para todo aquele que permanecer fiel. Pela graça, somos feitos povo de Deus. O Salmo 100, versículo 3 diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu Deus. Olha para você ver, o homem que estava caído, condenado ao inferno, que para ele não tinha escape, agora ele já tem uma herança, agora ele já pertence a um povo, agora ele já não está mais indo em condenação, mas já tem uma esperança na eternidade esperando ele. É este Deus, é esta graça que eu quero que você entenda aqui hoje e no decurso desses ensinamentos. Nós não éramos nada, tudo em nós culminava para a condenação, mas agora a graça se manifesta e nos fez povo de Deus, nos deu herança, mas agora a graça ainda foi mais longe. Pela graça somos feitos filhos de Deus. João 1:12 vai dizer assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu costumo dizer que meu pai ele foi sepultado junto com a minha mãe, porque ele se perdeu na vida, um homem de uma índole, de um caráter polidíssimo, não suportou a morte da esposa e se perdeu pelo mundo do alcoolismo. E eu que viver de del em del. Pessoas como eu sabem o que significa esse versículo: ser filho de Deus. Você olhar à sua volta e não ver ninguém, mas você planta o seu joelho no pé, bota no chão e você ouve uma voz que ecoa da imensidão: eu estou aqui. Você não está só, você não está desamparado, não tem ninguém à sua volta, mas você não se sente sozinho. Você sabe que o Pai eterno está contigo, está velando por você. Um dia na minha vida eu vinha planejando tirar a própria vida. Eu já vinha nos últimos passos. Eu vou subindo ali a Zael e já encolhido, sentindo um vazio muito grande, porque eu estava muito irado. Mas uma voz falou ao meu ouvido: você não está só. Aqueles que deveriam estar ao seu lado não estão. Mas lembre-se, você não está só. É só você buscar a minha presença e eu estou aqui. Não tinha ninguém à minha volta, não tinha ninguém ao meu redor.
Mas o Senhor do alto olhou para um homem com um intento na mente de tanta revolta que estava. E ele me chamou de filho. Pai, pensa o valor que isso tem. O homem condenado, o homem que estava indo para o inferno, é liberto, recebe herança, é inserido em meio a um povo, mas ainda é dado a ele muito mais. É dado a ele o direito de ser chamado de filho. Agora, o ser humano, tendo crido, feito confissão pública, dá-se-á início uma vida, e se for necessário tomar decisões conscientes. Após o ser humano tomar essa decisão, começa agora uma caminhada, porém em um novo e vivo caminho, em uma nova direção, com um novo propósito, que traz uma nova consciência e mentalidade, que façam que o homem, que façam que seja atuante no convertido, as coisas do Espírito. Agora talvez você vai ficar um pouco apreensivo, porque até agora a graça veio de Deus para você. Agora essa graça, ela precisa ser manifesta em você. Em João 3:8 vai dizer assim, ó: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu Deus, só falando para mim. Agora, essa graça agora, ela precisa gerar em mim e em você obediência. Agora você não anda mais pelo caminho do seu coração, você não anda mais por sua vontade. Agora os seus sentimentos, as suas emoções precisam ser dominadas pelo Espírito do Senhor. Agora a sua vontade está condicionada à vontade de Deus. Deixa eu correr um pouquinho. Porém, o ser humano, após o processo do novo nascimento, precisa estar consciente de que será confrontado a todo o momento. E na sua vida, o que vai fazer a diferença em sua vida é o que vai estar alimentado. Romanos 6, versículo 1 a seguir, vai dizer assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos tratados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Agora, a graça vai fazer com que você seja sepultado para o mundo e nasça novamente, não da carne, mas do Espírito. Gálatas 6 e 7 vai dizer assim, ó: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Estes versículos e adjacentes, ele fala da lei da semeadura quanto para alimentar a carne e o espírito. Quem vive pela graça, quem vive na graça de Deus, tem que parar e refletir. Todo o meu cotidiano, o que está sendo mais alimentado? A carne ou o espírito?
E acredite, eu sou testemunha vivo disso. Se em alguns momentos da vida, se o Espírito não se sobressair, você pode perder. A diferença é o quanto o seu Espírito está alimentado. Romanos 8:1 vai dizer assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Agora a graça, ela foi nos dada, nos fez herdeiro, nos fez filho, nos inseriu no povo de Deus. Mas agora essa graça também, ela é um instrumento de alerta. Ei, vá até aí, daí você volte. Se Jesus entra com você, você entra. Se Jesus não entra, você volta. Filipenses 13:14 vai dizer assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado algo, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Agora parem e pensem. Paulo está dizendo, olha, eu, Paulo, não julgo que alcancei algo, mas uma coisa eu faço. As coisas velhas, deixo as coisas velhas, para trás fica e caminho para o alvo. Ou seja, nada me prende, nada me aprisiona, nada impede eu caminhar. Eu vou transpondo barreira, eu vou enfrentando dificuldades, mas a graça vai comigo, as coisas velhas ficam para trás e o meu alvo está diante de mim, eu vou cumprindo e eu vou alcançando. Glória. Toda aquela velha vida, em todos os seus aspectos, ficam no passado. O salvo agora não age de acordo com o seu velho eu, mas com a mente do novo ser que vai sendo lapidado ao longo da trajetória por Jesus, de maneira que não anda mais segundo a sua própria vontade. Agora, a graça de Deus nos designa a frutificar. João 15:16 diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A graça nos impulsiona a trabalhar. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Tudo que fazemos, tudo que trabalhamos, tudo que aplicamos os nossos corações a fazer, não é capacidade minha sua, é a graça de Deus nos usando como ferramenta, como instrumento. Aqui dentro não tem bom, não tem grande, não tem pequeno, não tem sábio, porque a sabedoria ela é pela graça. O dia que você abandonar, o dia que você se achar grande, a graça se afasta e você vai ficar vazio, porque é pela graça que fazemos. E a graça de Deus em nós, é a graça de Deus em nós que faz com que o amor de Deus se manifeste para com o irmão. Agora a graça de Deus ela precisa ser aplicada. Não é para ser contida dentro de mim, dentro de
você. João 13:34 diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós ameis, que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Romanos 12:3. Pela graça, a graça nos faz humildes. Porque pela graça que lhe é dada, digo cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 15:2 vai dizer assim, ó: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não queira parecer grande diante do seu irmão. Que seja o Espírito do Senhor que faça com que o outro reconheça a capacidade dada por Deus a você e não os seus próprios lábios. Temos muitos ainda. O segundo fundamento da salvação é a fé. Romanos 10:17 vai nos dizer assim: a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. A primeira manifestação de fé é o que chamamos de fé salvífica. A fé é um fato, mas também é um dom. Tiago 2:17 vai dizer assim, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que é a fé salvífica? É o conjunto de ações que possibilita ao salvo a viver em comunhão com o Salvador. Abacuque 2:4 vai dizer assim, ó: o justo, por sua fé, viverá. No meio da corrupção, Abacuque está questionando ao Senhor acerca da corrupção que estava o povo naquela época, e Deus então está falando da sentença que viria. E então Abacuque fala: mas será o justo condenado junto com o injusto? Deus disse a Abacuque: não, Abacuque, o justo por sua fé vai viver. No meio da corrupção, no meio da perdição, da idolatria, da prostituição daquele tempo, existiam alguns que não se entregaram, não se renderam. A fé salvífica, ela faz com que eu e você renunciemos o mundo, como está escrito em Mateus 16:24 e 26, vai dizer assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim achará. Romanos 10:10 vai dizer assim, ó: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos pular um pouquinho, porque meu tempo já foi. O terceiro fundamento da salvação, ou o terceiro elemento, são as obras. As obras são ações e atitudes na caminhada com Jesus, que enquanto vivemos neste mundo, quer seja elas boas ou más. Em Mateus 5:14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O salvo é observado a todo momento, em todos os lugares onde estiver um crente, necessário ser vigilante. Em Hebreus 12:1 vai dizer assim, ó: portanto nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a corrida que nos está próxima. Você nunca vai estar no meio de totais desconhecidos. Lembre-se, alguém vai estar te olhando. Lembre de quem você é e a que povo você pertence. E seja luz em meio às trevas.
Mateus 5,16, as obras glorificam a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai. E eu vou encerrar falando do último elemento, ainda que de forma rápida. O quarto elemento é arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento nada mais é que a percepção e conversão do pecado. Quando o ser humano, já convencido pelo Espírito Santo, se dá conta de que sua maneira de viver faz com que a cada dia fique mais distante de Deus. Então, a partir daí, se aflige com o seu estado. E o pecado que outrora era praticado como um ato comum, agora passa a trazer descontentamento. Provérbios 28:13 vai dizer assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa recebe misericórdia. Em Lucas 15, 18, 19 e 20 vai dizer assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Em Atos dos Apóstolos 13:19, vai dizer assim, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O filho pródigo estava em um estado deplorável, que para um judeu comer, só de lidar com o corpo, para ele já era algo abominável. Agora imagina desejar comer a comida dos corpos. Mas ele entendeu o seu estado. Mas ele não só entendeu, ele não se intimidou com a circunstância e tomou a decisão de ir ter com o Pai. E diante do Pai, ele se humilhou e recebeu perdão e de novo foi inserido na família. Isso fala de mim e de você. Isso mostra a mim e a você que não importa o estado em que o homem se encontra, se ele se humilhar e buscar, o Pai sempre estenderá as mãos amorosas para socorrê-lo. Para encerrar, Atos dos Apóstolos 26 e 20, vai dizer assim, ó, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Arrependimento não se mostra com palavras bonitas, mas com atitudes legítimas, porque Deus sonda os corações. Conclusão: fomos alcançados pela graça e reconciliados, e também vocacionados a proclamar as boas novas que recebemos. Sabemos que em todo tempo somos luz para tantos que vivem nas trevas. Portanto, andemos como luz. Porém, se nos esquecermos que também fomos perdoados, remidos e redimidos pelo sangue precioso de Jesus, e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que a graça do Deus vivo nos seja concedida a cada dia de maneira tal que possam superar as batalhas da vida e caminhar lembrando que o nosso alvo é o céu.
ter a tua permissão, Emerson, pastor Vareis, fazer uma oração aqui com os irmãos ficam de pé, por favor. Quero agradecer, nosso pastor não está aqui, mas eu fico muito feliz, pois se tem uma coisa que alegra a minha alma, é cada vez que eu pego a Bíblia para ler ou para falar acerca das coisas de Deus. Já falei muitas palavras boas,